O som é a vibração das moléculas gasosas e vapor de água presentes no ar, captado pelo aparelho auditivo. Pode ser formado pelas pregas vocais, cordas, vibração na coluna de ar. As ondas sonoras são longitudinais, isto é, são produzidas por uma sequência de pulsos na mesma direção de propagação da onda. Elas também podem se propagar em diversas frequências. Porém, o ouvido humano é sensibilizado somente para captar a frequência entre 20 Hz e 20.000 Hz. Qualquer som fora dessa faixa não é ouvido por um ser humano. Sons inferiores a 20 Hz são chamados infrassons. Sons superiores a 20.000 Hz são ultrassons. Porém, o envelhecimento, a exposição constante a ruídos podem fazer com que essa frequência auditiva sofra perdas. Os sinais acústicos geram impulsos. Esses impulsos, por sua vez, entram no ouvido interno, seguem pelo nervo coclear, via auditiva e chegam ao córtex auditivo. Impulsos nervosos são conduzidos ao córtex auditivo, aonde há a percepção do som. A fisiologia do ouvido externo. O pavilhão auricular, conhecido como orelha, guia os sinais acústicos captados para o canal auditivo externo, que seria esse canal aqui, onde no seu final encontra-se uma membrana chamada tímpano, que faz o fechamento desse canal auditivo externo. O nosso corpo produz um cerume que serve para proteção, evitando que impurezas, poeira, penetrem a região mais interna do nosso ouvido. Ele se divide em 3 partes: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. É no tímpano que as vibrações sonoras chegam e ele faz um movimento de transmissão dessa vibração ao ouvido médio. E a transmissão se dá através de 3 ossículos do ouvido médio, que são martelo, a bigorna e o estribo. O martelo, a bigorna e o estribo estão conectados, bem conectados, e as vibrações sofridas por ele são transmitidas muito rapidamente para a cóclea, que recebe essas vibrações. O comportamento desses ossos com a chegada do som. Após essa etapa no ouvido médio, o som ele vai passar para a parte mais interna, chamado ouvido interno. Vai chegar na cóclea. Esse labirinto ósseo possui 3 canais semicirculares, como vocês podem ver aqui, que ajudam no equilíbrio dos mamíferos. Quando alguém se encontra com labirintite, encontra-se com problema nos canais semicirculares. Já o estribo, ele está conectado a essa janela oval. Lembrando, o estribo é um dos ossículos do ouvido, como vocês lembram. Ele se conecta a essa cóclea pela janela oval. A cóclea é uma região de difícil acesso, pois fica próximo ao lobo temporal, uma região óssea, mas é possível fazer o transplante de cóclea para pessoas com problemas auditivos, dependendo da sua natureza.
O caminho seguinte do som é o órgão de corte. A membrana basilar fica localizada sobre a cóclea. Ela é composta por células sensíveis à pressão. Quando a pressão sonora é transferida, a vibração dos fluidos dentro do ouvido interno geram uma onda de pressão. Olha esse movimento. Essa é a onda de pressão que vai deformar a membrana basilar num local concreto que depende da frequência do referido som, se ele é agudo, se ele é grave, e vai provocar um estímulo ao órgão de corte. É aqui no órgão de corte que os impulsos elétricos se originam. As vibrações comprimem a membrana tetorial, que por sua vez contraem as células pilosas, como vocês podem ver. As células pilosas sendo contraídas pela membrana tetorial. Esse movimento mecânico faz com que os impulsos elétricos se originem na membrana basilar e sejam levadas pelas fibras nervosas, onde o nervo coclear transmite esses impulsos às vias auditivas e esse ao córtex auditivo. Ele se divide em 2 hemisférios do cérebro. No final, a sensação de som é percebida, decodificada pelo cérebro. Tonotopia. Com um estímulo agudo, o som passa pelo estribo chegando à cóclea. Novamente. Na cóclea ele entra, mas por ter alta frequência, isso é, ser agudo, ele vai parar logo no início dela. Os sons mais graves possuem um comprimento de onda maior. E eles vão parar nas partes mais internas, em locais específicos. Aqui seria semelhante a 20 Hz, a nossa audição. E aqui no centro seria somos capazes de ouvir. Revisando, agora podemos perceber melhor como o som viaja e esses impulsos nervosos chegam ao córtex cerebral. Exercícios. Que tipo de tecido abrange a maior parte da aurícula? Resposta: tecido cartilaginoso. A maior parte da aurícula é composto por tecido cartilaginoso elástico. Esse tecido ajuda a manter a forma da aurícula. É o que temos na nossa orelha. Tecido cartilaginoso. É verdade que a bigorna é o ossículo mais externo ligado ao tímpano? A bigorna, ela é esse ossinho aqui, ó. Então, ele é o ossículo do meio. Então, resposta: não. É o martelo que é o mais externo. É verdade que a base do estribo se encaixa perfeitamente na janela oval da cóclea? O estribo está aqui. E ele se encaixa perfeitamente? Sim. A base do estribo encaixa perfeitamente na janela oval da cóclea. É assim que transmite as vibrações para o ouvido médio. Quando o som vem, os ossículos vibram e é transmitido a parte que está vindo do ar, com as vibrações do ar, para a parte que está com líquidos dentro da cóclea, para depois passar para a membrana basilar.
e assim seguir seu caminho em direção ao córtex cerebral. Onde se localiza a via auditiva? Quando ela se ramifica. A via auditiva, portanto, é essa. Antes de chegar ao córtex. O ouvido médio, vamos dar um zoom. Ouvido externo, ouvido médio. Então, pronto, ouvido médio. Nervo coclear. Que é o responsável pela ramificação para os dois lobos do cérebro, através da via auditiva. Canal auditivo externo. Canal auditivo externo. Córtex auditivo. Vamos diminuir o zoom. Córtex auditivo, que é onde acontece a percepção do som. Até a próxima!